Partindo agora para nitidez, então a gente tem a caixinha de detalhe, e é aqui que eu vou controlar nitidez e redução de ruído. Então vou te mostrar como que funciona, então tem a imagem aberta aqui. Vou dar um zoom de 1:2. Aqui tá legal. Então tem uma nitidez pronta que eu já criei, só que eu vou zerar e vou começar de novo. Então vou redefinir aqui segurando a tecla Alt e redefinir redução de ruído. Então, beleza, a gente voltou para o zero. E eu vou te explicar alguns conceitos sobre a nitidez. Então aqui intensidade, raio, detalhe e máscara, esses 4 ajustes afetam diretamente na nitidez da foto. Então o que eu vou fazer? Intensidade, eu vou arrastar para o máximo. E aí você fala, quando você arrasta para o máximo, você tem ruídos, tem baixa qualidade. E realmente, a gente tem ruído. Então se a gente colocar o zoom aqui em 1:1, a gente vê que a gente tem bastante grão na foto. Então muita gente não utiliza a intensidade no máximo por conta disso. Só que tem um detalhe, o grão dessa foto, o grão que a nitidez gera, não vem da intensidade. O grão vem aqui de detalhe. Se eu zerar o detalhe, eu já não tenho mais grão. Isso que eu nem apliquei redução de ruído ainda, tá? Então vamos deixar o detalhe zerado e eu já te explico como que eu vou fazer daqui pra frente. Então vamos voltar aqui o zoom de 1:2 pra gente ver pelo menos o rosto dela inteiro. Aqui em raio, eu vou trabalhar entre 1 e 1:5. O raio, basicamente, ele é a espessura da linha. Então ele vai analisar todas as bordas, arestas, linhas que tem na imagem e vai engrossar essas linhas para dar mais nitidez. Então deixo algo em torno de 1:4, tá legal. Só que ainda assim a gente precisa aumentar o detalhe, porque eu não posso deixar uma nitidez sem detalhe. Então vou aumentar um pouquinho até eu chegar no máximo em 10, eu não vou passar de 10. E aqui já gerou bastante grão, tem bastante ruído já. E é aqui em máscara que eu vou reduzir esse efeito. Então eu vou segurar a tecla Alt e vou clicar e arrastar. Então repara que ele está aplicando uma máscara de nitidez na minha imagem, que basicamente aonde está em branco ele está aplicando a nitidez e onde está em preto ele está pulando. Ou seja, se eu deixar mais ou menos aqui em 35, algumas boas partes da imagem não estão com nitidez aplicada. Então boas partes da pele agora estão sem esse grão excessivo. Vou soltar o Alt para a gente ver o que aconteceu. E a gente tem aqui um antes e depois. Só que acontece, tá vendo que aqui perto do nariz, perto da boca, a gente consegue enxergar esse intervalo que essa máscara causou? Olha essa borda aqui, ó. Eu tenho muito ruído aqui e aqui eu já não tenho. Então o que eu faço? Eu vou diminuir o detalhe e eu vou aumentar a minha máscara. Então segurando a tecla Alt. Aqui eu consigo manter uma nitidez somente nas bordas. Uma segunda opção de utilizar isso é você abrindo mão da máscara. Então você fala, não vou utilizar máscara, para mim está um grão aceitável, parece até que é uma textura da pele. Nesse caso eu consigo utilizar sem a máscara, mas se é um caso que está usando um ISO mais alto, ou você não quer realmente esse grão, aí você utiliza a máscara. A minha dica, deixa a máscara para o final, depois de você aplicar a redução de ruído, porque eu vou te explicar o que acontece quando você aplica a redução de ruído. Então vou colocar aqui mais ou menos um valor de 30, e aqui ele já removeu todo o ruído que eu tinha. Então só de ativar entre 30 e 40 de luminância, eu já tenho um ganho de qualidade muito alto. Eu posso segurar o Alt aqui também em detalhe, e ele me mostra em preto e branco, para eu conseguir ver melhor aonde ele está aplicando a minha redução de ruído. Como é uma imagem que eu já não tenho tanto ruído, então eu não consigo ver tanta diferença. E aí eu deixo aqui na metade. Contraste nessa imagem eu não vou mexer. E aqui em cor tem um ajuste muito importante. Então se eu zerar a redução de ruído em cor, dá uma olhada como que a mistura das cores fica muito bruta. Olha perto do rosto, perto do olho. Parece ter efeito de TV antiga, né? E se eu aumentar a cor para 100, ele misturou totalmente essas cores. Então aqui eu consigo uma pele muito mais limpa, uma imagem, no geral, mais limpa, o que parece até maquiagem, né? Então, olha a diferença quando a gente zera e quando a gente aumenta. Então, uma vez que eu coloquei aqui o meu ajuste de luminância e joguei cor para 100, eu consigo aumentar o meu detalhe para aumentar a nitidez da minha imagem. Vou jogar um pouquinho mais.
colocar até um pouquinho de máscara aqui agora. E agora quando eu volto o zoom, eu tenho a imagem completamente cravada. Vou deixar o zoom em 1:2 para a gente poder ver bem o detalhe. Aqui, ó. Então vamos ver o antes. E agora um depois. Então olha o detalhe que a gente ganhou nos fios de cabelo, nos olhos. Eu acredito que principalmente nos olhos e nos lábios, onde tem bastante linha. E como tudo que a gente vai salvar um preset. Então você vai clicar aqui em predefinições, criar predefinição. Então você pode selecionar aqui nitidez e redução de ruído. E aí você pode criar a sua predefinição. Nitidez avançada 1. E aí você pode salvar esse preset. E depois você cria uma nitidez avançada 2, com talvez algum ajuste de máscara diferente. Ou com mais nitidez, caso você queira, por exemplo, sei lá, deixar o raio mais forte, olha só. Aumentar as bordas. Olha a diferença quando a gente faz isso. O antes. Então aqui as opções são infinitas. Basicamente você tem que aumentar a sua redução de ruído, cor você deixa no máximo, e aí você pode trabalhar a nitidez com muito mais tranquilidade.